Olá, mamães, sejam muito bem-vindas a mais esse encontro. Hoje temos uma convidada super especial, ela que é mamãe, super linda, que tem uma história muito linda para compartilhar com a gente de superação. E ela que sempre diz que quando alguém tem uma história para contar, que é melhor a gente parar para ouvir. Thaís Renovato, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para a gente falar sobre maternidade, sobre mundo corporativo, sobre vivências. E muito bom ainda estar com vocês, que a gente trabalhou juntas, né? Para quem não sabe, lá atrás a gente teve um momento aí, agora estar aqui nesse projeto com vocês é um super prazer, um prazer dobrado, um prazer triplo. Obrigada pelo convite. O prazer é tudo nosso. Thaís, que é publicitária, palestrante, escritora, embaixadora do projeto Criança AIDS e DJ. Não podemos esquecer. E mãe. E mulher, acima de tudo. Que não sei de onde a gente tira tanto tempo, né, gente? Pra organizar os pratos. Organizar tanta coisa. Mas a gente dá conta. Sim. Tá, conta um pouquinho da sua história pra gente. Muita gente já conhece, mas assim, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lado, né, mãe. Sim. Mas divide com a gente sua história, porque ela é linda. Sou super sua fã. Somos. Muito, muito fã. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Parabéns por toda essa jornada. Nossa, parabéns para nós, né, gente? Cada um tem a sua história aí, né, a sua vivência. Mas acho que para quem não conhece, né, em resumo aí a minha história, primeiro me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Thaís, tenho 40 anos, sou mãe de 2 crianças, sou casada há 8 anos, trabalho no mundo corporativo aí primeiro com tecnologia, junto aí com vocês, hoje eu estou em alimentos. Escrevi um livro sobre a minha história, e a minha história é a seguinte, né? Que eu me infectei por HIV, em 2014, com a morte do meu ex-namorado. Ele morreu em decorrência de complicações da AIDS. A gente namorou um pouco mais de um ano e pouco, assim. Descobri no hospital, a família dele resolveu me contar, já assim no leito de morte, né, que ele tinha... ele ficou bem mal, depois ele foi entubado. Quando ele estava desacordado, a família me chamou e falou: olha, Thaís, o que ele tem já é a AIDS em estágio terminal. Então, para mim, foi um super choque. Eu tinha uma visão, assim, de HIV e AIDS, mas não era uma coisa muito próxima, né? Eu acho que, sei lá, eu sei sobre esclerose múltipla, sei sobre câncer, mas não sei muito a fundo até você passar pro lado de cá, né? Eu acho que comigo também foi assim. Sim. Quando eu passei pro lado de cá, que eu comecei a querer saber mais. E eu até brinco que quando eu fiquei doente, todo mundo ficou doente comigo, minha família, meus amigos, porque a gente foi aprendendo junto, né? Como que seria, era ainda tudo muito novo. Então, a família dele me contou que ele tinha já AIDS em estágio avançado, então para mim era muito difícil eu não ter, né, porque a gente já namorava há mais de um ano, eu não usava preservativo com ele era meu namorado, né, a gente tirou logo no começo do relacionamento, e quando eu fiz o teste deu positivo, e aí começa uma jornada de aceitação, de ai meu Deus, uma doença muito estigmatizada, né, ainda aquela coisa da doença, do menino gay, ou da mulher promíscua, né, então passei por essa fase, né, de aceitação, que foi um processo. Depois de um tempo conheci o Rodrigo, casei, tive 2 filhos. O Rodrigo é negativo do vírus, os 2 bebês também são negativos. Fui mãe, decidi ser mãe pós o diagnóstico, né, que eu acho que é uma decisão muito corajosa, porque muitas mulheres desistem, né, e aí eu acho que entra nisso também, né, da gente mulher tomar as rédeas, e não só mulher, né, eu acho a gente como pessoa, né, a gente tomar as rédeas da nossa vida e não me interessa o que você pensa, se você acha que é difícil ou que as pessoas vão pensar. A gente foi uma decisão minha, da minha família, e cabe a gente isso, né? Então, eu tenho muitos haters que falam: você é uma irresponsável, como você foi ter filho, e as crianças e tudo mais, sendo que, gente, o que a galera sabe, né? Então, o livro conta toda essa história, né? Acho que passa por várias coisas sobre o HIV e AIDS, desde que você morre ainda hoje em dia, né? Que meu ex-namorado morreu, não é anos 80, não é Cazuza, ele morreu, né, há 8 anos atrás, já em 2020, e essa parte de aceitação, como que é se relacionar novamente, acho que até a outra ponta que é a maternidade, que para mim, assim, assim, da medicina, para mim, a maior evolução sou eu, uma mulher HIV positivo, gerar uma criança negativa. Então, acho
Isso é incrível. Então a Fantástico. história conta um Sim. pouco sobre isso, né? Pra Isso não ficar um podcast, um monólogo São aqui. 5 anos, é um ciclo, né? Sim, até a capa do livro, É lindo, eu falo gente. aqui, gente, ninguém nunca reparou isso aqui, mas ele é o ano que eu descobri, aí o segundo ano, o terceiro, o quarto, ele vai em faixas. Ai, Como que se você lindo, saísse é uma linha daquela do floresta tempo. escura e aí dentro Pra luz, né? pra luz. A gente Aí dentro sai do da livro ele escuridão fala, pra ele luz. tem umas observado analogias. isso. Muita gente não repara, assim, mas aqui eles são Como se fosse 5 uma linha do faixas, tempo assim, das suas que é- fases, né? Das Porque o suas livro fases. é dividido, assim, em 5 anos, né? Uhum. Eu conto ano 1, ano 2, ano 10, eu dividi em 5 anos que ficou mais fácil, assim, o entendimento. E muita gente acha que 5 anos comigo é 5 anos a doença comigo, mas foram 5 anos uma fase de 5 anos que eu conto, né, ano a ano aí como que foi. Que legal, tá? Olha, primeiramente, muito obrigada, né? De coração, você participar aqui com a gente. Você é a musa inspiradora, né? Tenho até uma caneca, por isso. Da gente dividir essa história, né? Porque, Fabi, a gente acredita que você ajudar pessoas, você também consegue ser ajudado Sim. através disso, né? Então, Sem dúvida. é um ato muito corajoso, né? E o que eu queria dividir com você é que hoje eu atuo para uma empresa de tecnologia, né? De maneira confortável, como voz do topo, a gente trabalha muito a esfera de employee experience, que nada mais é trabalhar a experiência do colaborador, a felicidade dele, o sentimento de pertencimento Sim. nessa jornada. Então, a gente é desejo da empresa a gente incluir, né, tratar a inclusão dentro da empresa com muito amor, com muito carinho. Então, é confortável você ser voz onde a empresa tem esse desejo. Uma curiosidade é se você enfrentou desafios, preconceito, como você lidou com isso no mundo corporativo, né, quando você recebeu o diagnóstico. É legal você falar isso, Tati, porque eu acho que eu sinto que de uns tempos pra cá, tô comendo um pedaço do meu colete aqui. De uns tempos pra cá, eu vejo que as empresas estão muito mais preocupadas com isso, né? Sim. Algumas pra ter um PowerPoint bonitinho, outras Uhum. genuinamente preocupadas. E, gente, assim, não tem como mais, né, Tati, você tá mais à frente disso, fugir, gente, porque uma empresa diversa já foi comprovado, tem estudos, né, que traz mais resultados, porque não adianta todo mundo pensando igual, como que você, todo mundo lá fora não é igual, então a gente não pode ser todo mundo igual, Sim. construindo e desenhando e pensando para pessoas que tem que ser gente diversa, Diferente, falando para sim. gente diversa. Então, é muito legal ter esse olhar, essa preocupação, e muita gente pensa assim, né, mas para quê? Pô, para que cota? Para que ter esse espaço? Mas a gente precisa fomentar isso, porque se a gente não trouxer e não ter esse pedacinho, acaba não tendo esse espaço, né? Na minha empresa, para HIV, é um pouco diferente, quando você fala de PCD, quando você fala de algumas questões da negritude, assim, para HIV, como é uma coisa muito escondida, primeiro que você não pode pedir um exame para entrar numa empresa, né? É proibido Sim. isso por lei, né? Você não é obrigado a fazer um exame para entrar em nenhum cargo. Normalmente as pessoas falam, às vezes, né? Porque às vezes saem muito para ir no médico e tudo mais, as pessoas falam. E assim, eu sempre falo que a minha história é uma história um pouco fora da curva por tudo que eu tive, assim, acho que por como eu lidei também, mas acho que pela rede de apoio, de amor, quando eu contei pra você, Fabi, no futebol, sabe? E eu acho que o que é Sim. legal, assim, por exemplo, como a gente já se conhecia, eu sou a Thaís, que a gente trabalhou juntas, Sim. que a gente almoçava, que era muito gostoso, e agora eu tenho HIV e ainda é a Thaís, entendeu? Não muda muito. Então, Exatamente. inevitavelmente você tem um acolhimento, você fala, putz, ainda a Thaís, entendeu? Talvez pra uma pessoa que não me conhece, seja... não quero ser amiga dela, não sei. Mas pra gente fica um pouco diferente. Isso é muito importante, né? Essa parte do acolhimento. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. As pessoas são demitidas por causa do HIV. Seja por uma desculpa, né? Por entregas, talvez. Mas às vezes a gente... Por mais que a empresa seja muito inclusiva, se tiver uma pessoa do RH que não é, ela já bloqueia ali, né? Sim. Então, quando eu namorava o meu ex-namorado, ele estava vivo ainda, eu estava na Samsung. Eu trabalhava no trade da Samsung e aí eu não sabia, né, de nada e tudo mais. Quando ele ficou doente, eu trabalhava na Sony e aí eu entrei na Sony sem saber do HIV, né? Ele estava doente. Você descobriu lá. Então quando eu fiz o processo, ninguém sabia, eu também não sabia. Ele morreu, eu estava bem quando eu entrei na Sony. E aí, agora na minha nova empresa, eu já tinha publicado o livro, já era uma história aberta, então eu fui contratada
eu tinha muito receio disso, assim, também. Eu falei, gente, porque eu fiquei um tempo fora do mercado. Eu falei, será que eu não sou contratada por isso, gente? E até falava com o Rodrigo, eu ficava muito preocupada. Eu falei, não é possível que as pessoas sejam assim, mas pode ser também. E aí, hoje, minha empresa, assim, eu fiz um processo, participei com 8 pessoas, né? Eu apresentei um case, quando eu passei, que eu entrei, as meninas falaram, olha, parabéns, a gente tá muito feliz, e que legal que tem a sua história, que ainda pode contribuir nessa parte de diversidade e inclusão, que hoje eu faço parte lá do comitê, mas faço do comitê de gênero, né? Do pilar de mulheres, mas eu acho que eu não tive preconceito também porque acho de como o modo que a gente se posiciona, né? Sim. Isso é muito Tem muito isso também. A sua história foi aberta, né? Não, de e diante da forma, vida, assim, não é sim. nem em relação ao HIV. Por exemplo, quando eu fui publicar o meu livro na Sony, eu estava saindo de licença maternidade. E aí eu não queria que eles descobrissem pelo Facebook. Eu achei muito sem graça. Então eu chamei o diretor de RH da Sony e falei, olha, queria conversar com vocês. Coloquei eles numa sala e falei, gente, minha história é essa. Eu tô saindo de licença maternidade, vou publicar um livro. Não queria que vocês descobrissem pelo Facebook. Eu sei os meus direitos, eu não precisava falar. Não fui, ai, nossa, meu Deus, eu tenho AIDS. Não tenho AIDS, eu tenho HIV, é o vírus, não é nem AIDS. Eu não precisaria falar, eu tô falando por respeito a vocês e também para vocês saberem lidar, porque eu vou voltar para cá depois da licença. E se acontecer alguma coisa, para vocês saberem lidar. E meu diretor foi super bacana. Ele, olha, Thaís, realmente, a gente nunca passou por isso. Se você sofrer algum preconceito aqui dentro, então você deixa a gente saber pra gente tomar alguma atitude. Abraçar. Todo mundo tava descobrindo. Acolheu. A gente também. Eu senti que eles também estavam entendendo ali meio junto como seria, envolvidos, né? Era um caso novo, né? É um caso novo, não é comum. Tanto é que eu falo muito no Instagram, no Facebook, eu sempre falo, putz, eu preciso ir pro LinkedIn pra falar, porque lá as pessoas não falam. Gente, a galera não fala. Por que você vai falar? É verdade. Porque o LinkedIn, eu acho uma rede super tóxica, assim, é todo mundo muito bom, você só coloca os seus cursos. Todo mundo perfeito. Não tem as fragilidades, Não, assim, né? eu não gosto de entrar lá, sabe? Porque meu inglês não é fluente, todo mundo é muito maravilhoso, e pessoas que você sabe que não é tão bom, colocando um monte de coisa ali, me incomoda um pouco o LinkedIn. E postar que você tem HIV no mundo corporativo, aí eu tô sempre pensando em ir pra lá, que é um mundo meio inexplorado, assim, mas aí você não quer mostrar sua fragilidade. E, talvez, né, pra mim não é uma fragilidade, né, eu não tenho nenhuma condição física ou mental, assim, que me deixe, né, pra trás em nada, assim, então... E é legal essa questão que você comenta de posicionamento, né, e principalmente na rede corporativa que é o LinkedIn, porque eu e a Fabi, a gente se conectou através de espiritualidade, que a gente descobriu no almoço há 20 anos atrás, a hora de pegar a carteira, que ela tinha pedrinha. E eu também tinha o meu saquinho de pedrinha. Falei, essa pessoa é esquisita. Então você vai se conectando, mas por uma coisa que a gente não tratava no mundo corporativo. Você fica com medo de alguma forma de receber alguma crítica, de ser banido por aquilo, né? De tratar o seu emocional, de autoconhecimento, né? E depois a gente fez vários cursos juntas que não tinha nada a ver, a nossa conexão não era voltada exclusivamente para o mundo corporativo. A gente fazia coisas de autocura, autoconhecimento, que nos ajudava no equilíbrio para a gente conseguir conviver com as pessoas que não aceitavam diversidade, diferenças no mundo corporativo, né? E aí, de repente, você foi mãe e teve que lidar com essa situação, né, Fábio? Na maternidade também. Exatamente. Atípica. Exato. E assim, eu acho, a gente não escolhe, né? Eu não escolhi ter um filho autista, não escolhi ter uma filha com síndrome de Down. E certamente você também não escolheu. Mas Deus me deu, né? E eu, assim... Também sempre fui nessa posição de nunca perguntar por que eu nunca pensei nisso. Verdade. Eu falei, nossa, caramba, lógico, tira o nosso chão, né? Sim. Mas se a notícia do diagnóstico tira o seu chão, beleza, vamos aprender a voar? Por que não? Né? Vamos em frente, o que eu vou precisar? Lógico, dá um baque, você precisou de um tempo para, né, aceitar, passar pela superação, você faz aquela onda que você fala, meu Deus, o que vai ser de mim? Será que eu vou dar conta? Como é que vão ser as outras pessoas, né? E de repente, você sai, depois desse processo, você fala, nossa, tem um propósito muito maior por trás disso tudo, né? E eu acho que, assim, nós três aqui, né? A empresa nos apresentou, mas o propósito nos uniu e nos conectou, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje. E só estamos
aqui hoje juntas, falando do nosso propósito, porque eu tenho essa condição atípica, porque você também tem essa sua condição, mas a gente superou. Sim. E às vezes a gente é até julgada, né, tá? Das pessoas falam, nossa, vocês falam tão legal, assim, que parece que é legal. se você ter o vírus é legal. É. Parece que você ter filho atípico é legal. Não, não é. A gente tá aqui no papel de que a gente já passou por esse processo, Sim. né? Ninguém tá no nosso dia a dia vendo as nossas dores e o que a gente faz para manter, né, em pé e vamos lá. Eu acho que tem muito a ver com o posicionamento de como a gente encara cada situação. Então, não sendo por escolha, mas é algo que acontece na nossa vida e eu acho... E analisando, você tem a mesma sensação de que tudo aconteceu no tempo certo? Sim. Sim. Não, porque quando você estava na Samsung, eu acho que você estava num momento super turbulento. O pior, acho assim, em relação a trabalho, porque era super pesado, ambiente tóxico, não sei. E aí, quando você for para um ambiente, parece que Deus vai te preparando para que tudo acontece. Eu me sinto assim, sabe? Deus vai te colocando nas caixinhas certas e para você superar tudo isso. Então... e você falando isso, eu começo meu livro... que você falou, né, que as coisas a gente não tem controle, meu livro começa o que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar. Porque eu gosto muito dessa frase, porque a gente não tem controle sobre algumas coisas. Você perdeu sua mãe, foi sua mãe ou seu pai, tá? Minha mãe. A gente não tem controle, gente. Você tem controle da Maria? Sabe, a gente não tem controle. Talvez eu poderia ter me cuidado, poderia, mas, gente, acontece, né? Quem nunca jogou descalço? A gente tava aqui no bastidor falando. Quem nunca jogou descalço? Qual o meu crime, gente? Namorar com uma pessoa e transar sem camisinha com meu namorado. Sabe, que depois também, quando eu descobri sobre o quanto tinha evoluído dos anos 80 pra cá, falei, gente, mas todo mundo tem a informação errada, eu que tenho a informação certa. Sim, tá todo mundo errado, agora eu vou falar sobre isso pra falar pra vocês como que é o certo. Mas esse negócio, a gente não tem controle das coisas que vão acontecer, não tem. Mas o controle que a gente tem é como a gente vai reagir diante daquilo. E aí, gente, não é o banalizar, né? Você tem que estar bem, tem que estar feliz. Não. A gente tem morreu alguém atropelado, você tem que... tá tudo... Não é isso, gente. É assim, eu sempre falo, eu acolho muitas pessoas, né? Pelo menos uma pessoa por dia eu acolho. E muito no meu tempo também, porque antigamente eu me envolvia nas histórias, cada pessoa que morria eu ficava mal também. Sim. E eu tive que friamente colocar um break nisso. Se organizar, se proteger, né? Até hoje, Sim. assim, eu fico meio abalada, mas senão, gente, é muita coisa. Não, assim, nossa, olha. Eu acho que você tem uma escolha, você escolhe se conectar pelas coisas ruins que acontecem ou pelas coisas boas, porque ao mesmo tempo que você tá vendo essa notícia que é real, não é que você quer fechar os olhos, né? Mas, e acontece, mas tem outras também acontecendo que, de superação, né? Sim. Não, e quando eu falo sobre isso é porque muitas pessoas me procuram e falam, putz, eu tenho há 20 anos, não sei o que lá, e eu acho que você tem que viver o seu luto. Tem. O seu, um que processo. foi uma situação, o seu que foi outro, o meu que foi outro, exato. mas não, os três foram lutos, e as pessoas têm milhões parecidos, você tem que viver o luto, mas o que eu sempre falo é que em algum momento você tem que sair dali. Porque eu vejo que muitas pessoas ficam ali naquele limbo, a pessoa não consegue sair. Exato. E você fica meio à deriva na vida, sabe? Você só vai não vivendo, vai pra frente. você só tá ali, mas por dentro você tá meio destruído. E eu sempre falo isso, gente, lógico, você tem o seu luto, mas em algum momento saia dali, porque... E a minha preocupação, gente, também não sou psicóloga, não sou nada, né? Eu sempre falo da minha vivência. É experiência, é troca. Não dá pra não olhar. Muita gente não... eu tenho HIV, não quero falar sobre isso. Não sei. Não, você tem que olhar... Gente, a Nenê tem síndrome de Down. Vamos e tem um olhar. irmãozinho autista. Como é que eu vou me organizar diante disso? Exatamente. Gente, minha mãe morreu. Era meu alicerce. Vamos lá. O meu caso era assim. Meu ex-namorado morreu, estou doente. O que eu vou fazer? Vou me tacar da janela? Vou encher a cara de droga? O que eu vou fazer? Eu só tenho como opção me tratar. Era a minha única escolha. Então, assim, não olhar pro problema, eu acho que é isso que faz a gente... Adoecer. É que quando a gente fala da questão aceitação, o empoderamento que nós falamos, não é porque você tá sempre ótima, feliz, você vai resolver todas as situações com a roupa da Mulher Maravilha. Não, é a gente aceitar realmente que a gente tem as fragilidades, né? E que a gente pode ter os dias de forças, né? Eu acho que... a gente até queria falar muito sobre liderança feminina, o nosso propósito, meu e da Fabi, de incluir nas corporações a questão espiritual, porque não é só relacionamento, a gente acreditava nessas conexões
veio antes da maternidade. O nosso propósito, a Fábio não era nem mãe, não era mãe. E aí teve uma situação, a gente queria falar realmente de liderança feminina, de empoderamento, de qual era o nosso papel nas organizações, os nossos planejamentos, que era aquilo que a gente teve habilidade, construiu e envolver a parte espiritual, de energia, como que a gente faz para ficar bem, quais são as técnicas que a gente aprendeu, trocar essa experiência, né? E aí, quando veio a maternidade, né, e com as situações que a Fábio enfrentou, foi o que a gente falou, não podemos deixar de falar. Da maternidade está envolvida tudo nisso que a gente quer falar, nas nossas forças, na nossa fragilidade, na aceitação e como a gente se empodera de tudo isso, como que a gente organiza todas essas coisas, o que a gente faz para equilibrar, a gente consegue trocar isso com outras pessoas, ajudar outras pessoas e continuar nos ajudando, né, a crescer nesse desenvolvimento de cura. Você falando isso, Tati, me lembra muito uma frase que falava, ser positivo não é ser feliz todo dia, mas é você saber que mesmo em dias ruins, vão ter dias melhores. Sim. Vamos tatuar isso. Muito bom. Não, que é verdade, não é você ser feliz todo dia. Você saber que, putz, hoje não tá legal, mas vai melhorar. Sim. Gente, você falando de espiritualidade, assim, o que eu vejo muito comum das pessoas que passam por questões de morte, de superação, tem uma parte muito forte de espiritualidade, seja o que for, né? Seja, né, eu sou uma pessoa de energia, não vou com a sua energia, eu acho que é tipo sintonia de rádio, ou meu Deus, ou vou no espiritismo, que eu acho que é uma evolução, eu tô aqui passando por... Tudo tem... Eu acho que é muito comum, assim, em comum em todo mundo, essa parte de espiritualidade. Pra mim foi... Eu sempre fui... assim, eu tenho uma coisa com Deus, assim, sabe? Eu acho... É uma coisa eu e ele, assim, e eu sempre confiei muito, assim. Eu só não entendi. Eu falava, bom, tá bom, se você tá fazendo isso, deve ter alguma coisa aqui. E olha que engraçado. Não, e olha que engraçado, gente. Sempre que eu tava no hospital, eu escrevia, né? Escrevia uns textos para um blog, assim. Sempre que eu tava no hospital, em várias situações, eu sempre tirava uma foto, escrevia um texto. Então, quando ele tava em coma, eu ficava lá na sala escrevendo, aí não sei o que lá, escrevia. Então, quando chegou no meio da minha história, eu tinha um livro pronto. Sim. E aí depois eu ficava pensando, gente, por que eu ficava fazendo uma foto e um texto, uma foto e um texto? Né? Já estava ali, tinha algum sentido, ele vai escrever, né? Né? Porque aí foi muito fácil, assim, né? Que todo mundo, como que foi o livro? Foi no meio do caminho, o livro virou quase um diário só, né? Eu já tinha uma super bagagem aqui pra falar, né? Eu tava ainda na parte de aceitação, e aí veio a parte do relacionamento, como contar pro Rodrigo, maternidade. E aí eu falei, vou acabar o livro, senão não vai ter fim. Aí teve um olhinho que eu falei, gente, mas... Tem que sair o volume 2 e atualizar. E aí virou um diário mesmo. Mas, sabe, assim, parece que as coisas foram se estruturando. Deus me dava muito amparo e muito acolhimento eu sempre me senti muito segura. Tipo, vai lá e fala mesmo, pode falar que eu tô aqui. Se alguém quiser, sabe, assim, eu me senti sempre muito... E aí também tem uma coisa muito, que eu tava falando no início, desse acolhimento da rede de apoio, que é tão importante quanto o tratamento, né? Se eu for num médico e o médico for preconceituoso comigo, eu já saio de lá, já nem me trato mais. Ou se eu tiver um super tratamento com o médico, eu chegar em casa e minha mãe falar, né, você foi transar com todo mundo, tem HIV, sai de casa, já não vou continuar o tratamento, entendeu? Então, acho que a rede de apoio é tão importante quanto o próprio tratamento. Que é mais essa parte espiritual, acho que é você com você mesmo. Aí tem a parte do todo, porque a gente quer ser aceito, quer ser acolhido, não adianta, né? Sim. E como você lida, né? Assim, quando você contou, né, sobre o seu diagnóstico, você fala, é o tipo de pessoa que consegue enfrentar, porque sua energia sempre foi muito contagiante, né? Aonde você chega, super animada. Esse é o seu... Não é meme, né? É real. É real. Então, é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, legal, né? Que depois do HIV você ficou assim, uma pessoa super feliz. Aí fala, não, gente, já era. Eu lembro quando a gente trabalhou juntas, que tinha uma sala de descanso, e aí a gente acabava de almoçar, tava todo mundo com a barriga super cheia, e a gente fazia uma pausa nessa sala de descanso, aí tava todo mundo conversando tranquilamente no sofá, você falava,
agora valendo montinho! Aí subia todo mundo um em cima do outro, fazia montinho, 7 pessoas, Quinta uma em série. cima da outra, quinta série, quinta série Continua igual, 6, continua igual, né? E de fato é isso, é como você enfrenta. A Fábio, né, quando ela soube do diagnóstico, é o que ela comentou, tem um processo, né? Você não recebe super feliz, nossa, vou enfrentar a sociedade e tal. Teve um processo, e aí quando de fato saiu o diagnóstico da Marina, eu perguntei, e aí, né, amiga? Ela falou, não, tô me sentindo super preparada, né, emocionada por ela ter me escolhido. Eu falo, gente, tem que ser um ser muito de luz mesmo, Sim, né? porque eu acredito super que eles escolhem a gente, assim, como mães. Então, muito eu falei, incrível como é que eu isso. posso questionar qualquer coisa Sim. do porquê? Essa aceitação é Então, muito incrível. Vamos em frente, vamos por essa jornada. Mas acho que a aceitação é o que transforma. Sim. Quando você aceita, aí você Sim. pega isso aqui, transforma e você começa a trazer de uma outra maneira. Exatamente. E aí acho que é quando você começa a falar sobre. Não também falar. No meu caso, assim, eu acho que muita gente fala, mas eu preciso falar na internet. Não, você não precisa falar na internet, Não. você pode estar aceito com você mesmo. Exato. Mas o importante Você pode é você. só, quando você souber, né, vai lá, acolhe, dá um abraço, né? Sim. Não precisa, de repente, falar nada. Dá um abraço só. Eu vejo muito isso com as mamães atípicas, sabe? Aham. Porque, assim, eu me sinto privilegiada. Assim como você falou da rede de apoio, nossa, né? A família abraçou, tamo junto, sabe? A Sim. gente se ajuda. Mas nem todas são assim, gente. Nem todas são assim. Eu já tive... E na escola, sabe? Professores... nem todos também estão preparados. Aham. Então, eu já soube de histórias, assim, de um caso de menino que está em diagnóstico também para TOD, TDAH, que, sei lá, a professora quebrou o dedo, sabe? Tentando conter o menino. A mãe, a isso família é não aceita, sabe? despreparo, O pai não aceita. Os avós acreditam que é culpa Isso. do E aí pai, fica que tão autismo mais não pesado. tem, fica muito mais pesado. Dificulta, né? Sim. Todo... Então, acho que a rede de apoio, sim, é tão fundamental quanto ao processo, seja do tratamento ou, né, da aceitação. E a troca, né? Quando a gente fala de incluir, que a gente participa, ser porta-voz, né, dentro da empresa, a Fábio buscar um espaço também, seja para ela, seja para a sociedade. É porque vocês são super especializadas no assunto? Não. O nosso objetivo é justamente a troca. Sim. E através da troca a gente conseguir se ajudar, né? Saber como a gente ganha esse espaço para conscientizar a sociedade. Então, Sim. é esse nosso objetivo, Não, né? e é isso que você está falando, né? Somos especialistas? Não. É uma história Sim, de verdade. Somos de verdade, sim, que é sim. melhor ainda, né? Que é a vivência. E esse negócio que você está falando, Fabi, sobre, né, as pessoas... Eu recebo mensagens assim do tipo... Nossa, mas você já pensou nos seus filhos na escola, né? O preconceito que eles vão sofrer, não sei o que lá. Sempre tem alguém, né? Que eu tento não somatizar aquilo, mas eu super somatizo. Eu respondo, cala a boca! O que você sabe? Vida. Super zen, né? Ser Imagina. humano, não tem como. Não, às vezes eu tô bem estressada, eu respondo, Claro. já bem estressada. E eu falo assim, gente, eu tô criando meus filhos pra eles serem a pessoa que vai falar assim, não, na verdade eu tenho muito orgulho da minha mãe, viu? Que era uma época, Sim. ela nem deveria me ter, e graças a ela eu estou aqui, eu não crio meus filhos pra ser... Então, sabe, assim, também já empodera as crianças, já empodera a casa Exato, inteira, né? isso mesmo. Meu pai que não falava, agora ele fala com maior orgulho. Tem que falar assim, gente. Assim, essa palavra é meio clichê, né? De empoderamento. Mas, gente, a informação. Empodera, Quando a não gente adianta. fala de empoderamento, é a respeito de informação. empodera, A ponto. informação empodera, exatamente isso. Esse é o ponto. Tá. Você quer falar um pouquinho a respeito do Criança AIDS pra gente? Sim, um projeto, né? Dentre algumas coisas aí que eu tento fazer. Até a gente estava conversando no começo, né? De, você tem que ser uma coisa. Sou só trade marketing, sou só DJ. Não, a gente pode ser várias coisas. Várias coisas. Eu tenho o mundo corporativo e tem algumas coisas que eu faço por lazer, para palestra e tudo mais. E o projeto Criança AIDS foi um convite, né? Ele é uma ONG que atende 50 famílias com crianças de 0 a 12 anos. A gente está tentando estender isso um pouco mais e funciona mais ou menos assim. A gente tenta
forçar, né, que as famílias sempre levem as crianças para tomar toda a medicação, eles estarem detectável, que é, você tem o vírus, mas ele não circula no corpo, nessa condição, você fica intransmissível, foi até assim que eu engravidei, e também a doença não evolui. Então, a ideia é que as crianças fiquem detectáveis, vão para a escola e tudo mais, aí, em troca, eles recebem cesta básica, cesta de higiene, vale gás, uma série de coisas assim, e a gente sempre faz algumas festinhas lá para eles, assim, eles não moram lá, né? Muita gente acha que eles moram lá, mas são as famílias, só a né? reunião de conscientização. A gente atende essas crianças e as famílias também, né? Que não é só quem tem o vírus, mas também quem convive com o vírus. E eles são fofíssimos, assim, a gente vai lá e vocês precisam lá, né? Quem quiser ir lá conhecer também. E como que, quem quiser ajudar, como é que funciona? Tem uma página do Instagram, que é PCA, né? @PCA, ou pode procurar Projeto Criança AIDS, que lá tem o Pix, a gente aceita doação, né? De roupa, porque sobrevive de um bazar que eles fazem lá para pagar aluguel, uma série de coisas. E de doações, assim, às vezes são coisas muito pontuais, né? O ideal seria, por exemplo, uma empresa dar o ano inteiro, que a gente conseguiria ter isso mais linear, assim. Mas bastante gente ajuda, né? A gente sempre precisa, quando a gente faz Natal, Páscoa, algumas coisas, aí a gente sai buscando mais doações, mas sempre dá certo. E uma curiosidade, tá? Eles contraíram através dos pais ou... Tem vários casos, E às vezes é transmissão vertical, né, da mãe pro filho. Às vezes, um dia eu fiz uma palestra lá só para as mães e uma mãe falou assim, desculpa, a mamãe falou que ela... eu amamentei meu primeiro filho, eu falei, não vou deixar de amamentar o segundo, e amamentei mesmo, e aí eu acabei passando para ele. Então, tem ainda umas questões de informação, que a gente tá falando de informação empodera. Talvez essa menina, mesmo com a informação, ainda assim ela optou por amamentar e infectou o bebê. Mas todos vivem assim, né, bem como eu, assim. Tem gente que tem desde que nasceu, eu tenho há 8 anos já, mas normalmente você vive super bem. Para as crianças também tem algum trabalho de conscientização para que eles saibam lidar quando falar para eles sobre o diagnóstico? Sim, tem alguns que não sabem, né? A gente, que ainda é muito cedo, mas tem uma parte de assistentes sociais lá, de psicólogos, né? Porque todo um suporte profissional. Sim, e tem uma outra questão também, né? É um meio diferente um pouco do meu, né? Então tem outras questões sociais. É muito fácil eu pegar um carro e retirar meu remédio aqui no Paraíso. Outra coisa, você não tem acesso, às vezes, né, te falta um dinheiro de uma condução para ir buscar. Tem uma senhora que os filhos morreram, né, a filha morreu, o cara tá preso, ela cuida de 5 netos. Então, assim, tem ainda esses desafios aí que são piores quando a gente olha, né? Quando a gente olha a diferença social aí, né? Sim, é bacana trabalhar fazer esse processo de conscientização, né? Para que eles já aprendam a superar, né? E no seu processo de superação, tá? Como foi, assim? Só fazendo um parênteses disso, Tati, para os meus filhos, por exemplo, eu falo de uma maneira mais lúdica. Sim. Como eles têm 5, 4 anos, todo mundo pergunta, como é que eles fazem? Como você fala com eles? Como eles me veem tomando remédio todo dia? Eles perguntam, né, que é isso? Eu quero, me dá, é bala, eu quero. Não é. Essa criança, né? Que delícia, eu quero. E aí eu falo que eu tenho o bichinho da goiaba, que eu preciso tomar um remédio pro bichinho ficar dormindo sempre, que o bichinho não pode acordar. E aí ele mesmo fala, você já tomou o remédio pro bichinho da goiaba dormir? E aí ele vai, toma o remédio do bichinho da goiaba. Então, de uma maneira um pouco mais lúdica, acho que quando eles crescerem a gente dá pra ter essa conversa, né? Agora, de superação, eu acho, não foi um estalo, assim, acho que foi um processo, né? Eu acho que o primeiro processo foi a informação. Quando eu vi com os médicos, eu falei, mas eu tomo um comprimido por dia? Porque no começo o meu era um 3 em 1. Falei, nossa, que legal, né? Então, porque antigamente você tomava 20 comprimidos e mais 20 para os efeitos colaterais que aqueles 20 davam. Eu falei, putz, eu posso ficar 4 décadas, né, ou mais, com o mesmo esquema de remédio? Putz, eu tenho pouquíssimos efeitos colaterais, ou quase nada. Muito rápido eu fico indetectável, ou seja, eu tenho vírus, mas ele não circula no corpo, eu não consigo nem mais transmitir. E aí eu falei, gente, mas é isso mesmo? Então, todo mundo tem a informação errada, eu que tenho a informação certa. Então, quando alguém falava, tá magro, tá com AIDS, eu falei, mas eu tenho, deixa eu só te explicar, pessoal. E aí, sabe, não sei o que lá, eu falava, gente, eu tenho, não é assim. Sim. E aí eu começava, eu não conseguia mais ficar omissa,
Vocês me conhecem, né? Não dá. Sim, lógico. Eu não conseguia, gente. Expansiva. Não dava pra ficar quieta vendo Claro. aquilo, entendeu? E eu vivendo aquilo, eu falava, gente, eu não posso ser omissa a isso, né? Eu falava, gente, assim, eu não tô te falando pra te deixar constrangido, mas eu vivo com vírus e não é assim. Esse negócio de magro que você tá falando é a AIDS já num estágio super avançado, né? O vírus é diferente, aí eu ia explicando. E normalmente as pessoas tinham muito mais curiosidade do que, ai, sai daqui. Era minha, você pode ser mãe, não acredito, me conta mais sobre isso. E aí... Deixa comigo, senta aqui que eu vou te contar. Deixa eu te contar só um minuto. Aí começa E aí eu acho que quando eu tive essa parte de informação, tive a parte do acolhimento da minha família, né, que meus amigos são incríveis, assim, eles, vamos lá desligar os aparelhos dele no hospital, eles estão assim, esse nível. Fala, gente, me deixa em paz. Eles, não, Thaís, não vai fazer o livro, vamos fazer o livro, vamos. E eles muito sempre, né, me pondo é muito importante isso, assim. Muito, ter amigos, assim, os meus são os mais incríveis do mundo, vocês estão nesse hall. E minha família também, né, que eu acho que teve essa questão que eu sempre conto pra cada pessoa, depende da faixa etária de uma maneira, né, quando a pessoa é mais jovem dá pra contar mais leve, porque a pessoa fala, você toma um comprimido e ok, né, quando é mais velho, já tem que ir com um pouco mais de cuidado. Sim, meu pai, ele achava que era uma doença de prostituta, e ele falava, mas você não trabalhava na Samsung, filha? Eu falei, não, pai, não, vamos de novo. Porque meu pai, né, 80 anos, né, sem informação, tadinho, eu até entendo. Então, tem que ir aos poucos, assim. E aí, eu acho que eu com a informação, né, que eu chegava no meu médico e falava assim, eu li que eu não posso tomar leite, né? Ele, não, Thaís, pode tomar leite. Aí eu sempre li alguma coisa, ele, não, Thaís, pare. E aí eu comecei a ter essa parte médica, né? Que é o embasamento que pra mim era o que importava. Necessário, sim. O resto é resto, né? Mas meu amigo disse que, gente, meu médico falou que não é isso, pra mim era o que importava. E aí eu tirei um tempo pra digerir, porque depois que ele morreu, eu comecei a ficar meio psicopata, que eu queria saber a verdade. Então eu comecei a perseguir os médicos, a família dele. Eu tava lá na garagem, escondida, saía de dentro do carro. Me conta. Eu fiquei perseguindo, um pouco psicopata, assim, né? E aí eu vi que eu não ia saber, porque quando eu ia no hospital, eles falavam assim, Thaís, você é namorada, você não é família, a gente tem um sigilo, não posso falar e tudo mais. Eu falava, eu mereço saber, eu quero saber. E aí chegou um tempo que eu falei, gente, eu não vou saber. Isso vai ser o sapo da minha vida, né? Eu vou ter que digerir isso, engolir essa. E eu não vou mais ficar também nisso, também que tá me fazendo mal. Então eu saí, fui pro sul da Bahia, fiquei lá, acho que uns 40 dias, assim, peguei férias mais uns dias, pra desligar sozinha mesmo, pra virar essa página, que eu queria voltar pra São Paulo e não mais tocar nesse assunto, sabe? Seguir. Aí eu voltei, comecei meu tratamento. E aí, segui mesmo, nunca mais. Digeri isso. Aí, meu processo foi meio de dentro pra fora, assim. Sim. Do tipo, gente, eu vou Sempre sofrer algum né? preconceito, como que eu vou agir? Se um cara não quiser ficar... Sabe, comecei a organizar as coisas com mais pé no chão, assim, né? Organizar, assim, que eu sempre fui muito pragmática, assim, né? Eu precisava organizar. Quando eu voltei, eu realmente virei a página. Então, quando você não queria dividir o copo comigo, eu já falava, tá bom, você acha que pega pelo copo? Tá bom, gente, ok. Sabe, eu já não me doía tanto, assim. E aí, eu acho que essa que foi a sacada, né? Então, quando, por exemplo, eu tava na Sony, que eu saí do banheiro e a menina não entrou no banheiro que eu tava... Eu também tenho um bloqueio na minha cabeça, eu nem lembro quem era, olha que engraçado, porque, sabe, eu apago assim, essas coisas, né? É que aí deixa de ser sobre você, né? É sobre o outro, você tinha buscado a informação de alguma forma, né? Você sabia como funcionava. Exato, e de verdade, eu ficava triste, eu não ficava triste com a pessoa, eu ficava triste pela pessoa. Pela situação, não pela com falta a pessoa, de informação. pela pessoa que falava, gente, 2020, ela não quer usar o mesmo banheiro que eu. Eu ficava triste pela pessoa, assim, que eu falava que é lamentável, né? E isso eu já tinha gerado uma criança, né, gente? Então, pior ainda, né? Às vezes eu recebo mensagem das meninas assim, comprei uma roupa no brechó, tava suja de sangue, você acha que tem algum problema, né, de doença? Eu falo, gente, sério? Sabe, quando a gente mais instruída, assim, eu respondo numa boa, mas quando a gente mais, sabe, do interior, que você vê que são pessoas mais simples, que não tem mesmo informação, eu respondo numa boa, mas a gente instruída fala, gente, pelo amor de Deus, vai. A gente que vem na maldade, favor, né? gente? Parece que vem na maldade, isso, não é possível. Tem uma super paciência pra explicar, mas não tá assim, né? De desconhecer. Mas eu acho que aí a superação foi assim, sabe? Num processo de apoio e de ter a informação correta mesmo. E o livro saiu em que momento? Assim, tá pronto, vou imprimir, vamos lá. O livro... Vamos, porque agora você é uma pessoa pública, né? Não, o livro foi...
assim, quando tudo estava acontecendo, eu não sei porque eu sempre escrevia uns textos e guardava uma foto, escrevia uns textos. Também o meu modo de sofrer, né? Eu ficava muito no hospital, aí escrevia, assim, os meus sentimentos ali. Aí chegou um certo momento, assim, que eu falei, gente, essa história dava um livro, hein? Vou contar essa história. E aí, quando eu falei vou contar essa história, eu ainda estava pensando em contar sobre eu ter me infectado e uma pessoa ter morrido, como que era essa parte de superação. Mas aí já começou uma nova fase, que foi eu conhecer o Rodrigo, que foi muito querido, né? E depois vieram as crianças. Então tinha muita coisa pra falar. Porque você fala de HIV, mas a minha história passa pela morte, passa por superação, passa por aceitação, passa por relacionamento, passa por maternidade, sabe? Passa por muitas coisidades. Eu falei, gente, eu preciso contar essa história porque ela é muito completa. E quando a gente fala de espiritualidade, o que é legal é que, até tava folhando aqui que quando o meu ex-namorado tava lá no leito de morte, e meus amigos falavam assim, Thaís, desliga os aparelhos, vamos embora, deixa ele aí, não volta mais aqui. Eu falava assim, gente, que tipo de pessoa seria se eu não tivesse do lado dele quando ele mais precisasse? Eu preciso terminar isso, terminar isso, fechar esse ciclo para, enterrar e poder seguir. Eu precisava fazer isso. E aí, 5 anos depois, eu tô lá com o Rodrigo, com as minhas questões, como que eu vou contar pra ele, meu Deus. A gente foi numa viagem, né, eu usava preservativo, por mais que eu estivesse indetectável, que eu não passava pra ele, porque eu não tenho o vírus nas vias sexuais, ainda assim eu usava preservativo, porque, obviamente, eu achava que era uma decisão dele. Quando a camisinha estourou, eu fiquei super nervosa, e aí ele falou assim, nossa, calma, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. E aí contei, chorei, aquela coisa assim, putz, eu te amo, eu tinha muito medo, não queria te perder. E aí que ele me fala, calma, eu não vou embora, que tipo de homem eu seria se eu não tivesse do seu lado quando você mais precisasse de mim. E eu acho assim, eu fico muito tocada com essa frase, porque quando a gente falou de espiritualidade, Deus poderia usar qualquer frase, mas ele usou a mesma. É como assim, pra eu saber que olha, o que você fez aqui foi devolvido aqui de alguma maneira. Então, foi a sua frase, né? Não, foi porque assim, o Rodrigo poderia ter dito qualquer coisa, entendeu, gente? Qualquer coisa. Então, eu acho muito forte, assim, mais uma que eu vou tatuar. Mais uma frase que eu vou tatuar. Mas eu acho muito forte porque era pra falar assim, sou eu, entendeu? E aí, eu respeito muito o que cada um acredita, mas pra mim é muito foi uma nítido, resposta, assim. né? Que tipo... E aí no meio do acho que da metade pra frente meio que virou um diário, né? Não virou um livro. Aí já virou mesmo eu contando, como que eu vou contar pra ele? Isso era aquele momento mesmo. Depois, quando eu contei, eu escrevi ele, então virou meio um diário. E foi o processo, conta como é a capa. Porque talvez nem todo mundo mostra, gente, que é um processo você saiu da escuridão para a luz. Para a luz, dentro do livro ele tem umas fases assim que eu falo, que eu me sinto como numa floresta escura, sozinha. Sim. Que é bem esse início, né, de morte, quando ele morreu. Depois tem a parte da aceitação, que eu vou saindo um pouco desse lugar sozinha. Aí vai um pouco pro claro, aí eles são faixinhas, né, 1, 2, 3... E aí a quarta, quinta que é luz, flores, não sei o que lá, que é justamente você grávida. Eu e o Rodrigo, que é o final. Processo. Vai ter continuidade? Gente, vai. Spoiler. Nossa, que eu tava com esse projeto, mas eu não tinha falado ainda. 5 anos comigo foi esse período, e agora, como já faz 5 anos, vai ser 5 anos comigo, 5 anos depois. Que aí eu conto o pós, depois do nascimento da Olivia, né? Que acaba no nascimento da Olivia. Agora eu vou contar como que foi, né? Sem querer, eu não estava preparada para acolher pessoas, né? Hoje em dia eu acolho pessoas, às vezes evito um suicídio, né? Que é muita coisa. Certeza. Ou senão, às vezes eu recebo uma mensagem de uma menina que fala, não quero mais viver no ano seguinte, ela me manda uma foto do ultrassom. Esse é o mais fantástico de todos. E aí, assim, e aí acho que nessa segunda fase do livro eu vou contar todas as experiências, que eu fui no podcast incrível, Mamães S.A., entendeu? Esse tipo de coisa. Vamos cobrar, hein? Mas é a superação, né? O processo de superação, como você falou, tá? Todo mundo tem um luto, né? Quando acontece qualquer situação, e cada um, independentemente da história. Sim. Né? Então, eu tive o meu, quando aconteceu da minha mamãe, a Fábio dela, quando vieram também os diagnósticos, como que a gente vai lidar com isso? E o que você estabelece a partir daquilo para conseguir se conectar com você mesmo, né? Então, a viagem que você fez, para você se conectar com você, entender como você iria lidar com isso, né? Então, eu também tive um processo. Fui fazer
Primeiro eu tentei fazer atividade física forte, pesada, para ganhar massa. Não era o meu momento, não queria, não conseguia, para academia arrastada. Aí comecei a fazer yoga, vieram os processos de respiração, você vai se entendendo que aquilo melhora para você, melhora a sua qualidade de vida, várias mentorias que nós fizemos juntas, curso de reiki, de ancestralidade. Tudo. E mais alguns que estão aí para um futuro breve, né? Aprender a lidar com mensagens, né? Então a gente aprende ali com a nossa mentoria, com a Ana. Não, e é você se descobrir, né? Porque muita gente fala assim... Autoconhecimento muda tudo. Muda tudo. E muita gente fala assim, li seu livro não me ajudou em nada. Eu falei assim, mas é a mesma coisa de você achar que você vai pôr uma receita de bolo no bolo e no forno e vai sair um bolo. Não vai, isso é pra você tirar dali algumas coisas que você... né, alguns insights, não é isso, é essa minha história, a minha vivência. Sim, e não tem uma receita, né? Tipo, as questões pra mim foram de um jeito. Mas como você faz pra aceitar? Eu sempre fui uma pessoa assim, mais pra cima, né? Eu sempre fui. Sempre. Eu aceitei as coisas numa boa. Sim. Normalmente, às vezes, uma pessoa que não aceita, ela já tem outras questões também, desde sempre. Então, tem, né, umas variações. Tem uma carga, né? Tem é um peso uma maior. História por trás disso tudo que tem que começar por aí também, de repente, de curas e tal. E cada um vai digerir de um jeito, né, gente? Certeza, não adianta. Tem uma forma. E quando a gente falou no início ali sobre saúde mental, que não tem mais como não falar sobre saúde mental hoje em dia, que envolve tudo, né? E saúde mental não é só você fazer psicólogo, é o que você se alimenta, né, na internet, é tudo, né, o que você come mesmo, que reflete na sua pele, tudo, né, quando se fala de saúde mental, e você cuidar, gente, de como você recebe as coisas é o que faz a diferença mesmo, né, você não ter o controle do que vai acontecer, mas você receber, você cuidar dessa parte. O tamanho do seu problema é o tamanho do peso que você coloca sobre ele, né? Então, se você recebe aquilo e fala, nossa, e começa ali, né? Isso só vai crescendo, né? Você fala, não, beleza, tá aqui o problema, vamos ver como é que a gente faz, vamos lá, resolver, pum, próximo. E olhar, né? Sim. Eu nunca dei as costas, assim, não tenho HIV. Vamos lá, encarar. O que eu acho do meu ex-namorado realmente é que ele entrou em negação. Quando eu conheci ele já era magro, ele perdeu 30 quilos antes de me conhecer. Ele teve 2 pneumonias, que é a coisa mais característica de HIV. Ele foi no pneumologista após que o pneumologista pediu um exame para ele. Sim. Só que quando eu comecei meu tratamento, eu precisei fazer um exame que chama genotipagem, que ele vê a origem do meu vírus para saber se meu vírus já tinha tido contato com medicação, para saber se ele é mais resistente ou não. E meu vírus era virgem, ele nunca tinha tido contato com nenhum remédio, ou seja, meu ex-namorado nunca tomou nada. Então, eu acho que ele entrou numa negação. Tipo, não vou olhar. Não quero falar sobre isso. Por isso que a gente fala, né, que a positividade não é você viver sempre feliz, é você entender o que vai te tirar daquele processo de negação, né? Que tudo bem você entender sobre as suas fragilidades, mas o que consegue te tirar daquilo para não tomar uma proporção, como é esse exemplo que você deu, né, de alguma forma. Então, o que você pode utilizar de recursos? Eu também tive lá o meu momento de luto, que eu acho que quando aconteceu da minha mãe, eu criei uma proteção, né, a respeito da ausência dela. Foi um momento bem difícil, né, e eu tive todo o apoio da empresa, de colegas, né, na época o nosso chefe era muito colaborativo. E você teve um casamento 6 meses depois, 6 meses depois, foi super delicado, que já estava marcado, eu ia desistir de me casar na igreja, e então foi um dia muito emocionante, né, a figura do meu pai sem a presença da minha mãe ali no altar foi doído. Foi um dia que eu queria, que eu esperava que acontecesse, mas que foi um dia difícil, assim, não quer dizer que ele foi infeliz, mas ele não foi completo, ele foi desafiador. E aí, eu acho que eu consegui passar por esse processo, que o ajudar, né, que eu sempre tive oportunidade no trabalho de desenvolver as pessoas, né, e tirar as habilidades, né, positivas dela. Então, me lembro, na Delink, logo que eu entrei, que isso há 20 anos atrás. Direto lá pedir pra Tati, né? Nossa, eu preciso um perfil assim. A Tati mandava o mais perfeito, assim, mesmo, pá. E o cara ia lá pra vaga, ele ficava e, cresce. Nossa, muita gente saiu dali da Tati, né?
Vários. Porque ela tem essa habilidade com pessoas de tirar o melhor de cada um. E eu lembro que eu estabeleci, porque na época não era como hoje, né? As plataformas que conseguem controlar tempo de pausa, você organizar a quantidade de pessoas que estão fora daquela operação. E eu estabeleci um cartãozinho que era comunicação. Então, quando eu cheguei, eu entendi um pouco as dores de cada um, qual sua dor, qual sua felicidade aqui. E aí, o cartãozinho que eu fiz, que cada um tinha na sua posição, falou, esse vai ser nosso objeto de comunicação, você vai ganhar 2. O dia que você não estiver legal, não quiser interagir muito, você pode usar o vermelho. O dia que você estiver super bem, você utiliza azul. E aí, no início eu tava meio mesclado, né? Meio azul, meio vermelho. No segundo dia aumentou a quantidade de vermelhos. O terceiro tava muito mais vermelho. Eu falei, gente, vamos tirar o vermelho. Vamos botar só o azul a partir de agora. Eu não quero ver esse vermelho aqui. E aí, depois de um tempo, você vê que não foi diferente na empresa que eu estou hoje. De trabalhar com pessoas, tentar descobrir o melhor delas. E as histórias sempre me ajudar na minha própria superação. Sim. E aí, depois desse período da minha mãe, que eu criei esse escudo de proteção, veio a pandemia, que foi um momento super desafiador, né, com a minha filha em casa, como que eu faço, quais os processos que eu estabeleço, porque aquilo que eu tinha liderado até aquele momento, eu tinha perdido a liderança de mim mesmo. Sim. Eu não conseguia mais me liderar. Então foi aí onde o olhar interno, né? O olhar quando interno. A gente ficou trancado dentro de casa, assim, bateu muito forte. Eu também entrei nesse auge do autoconhecimento nessa época. E aí foi onde ajudou, né? Os mantras, as terapias, meditação, o yoga, meditação, respiração. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Perguntas. E cada coisa funciona de um jeito, né? Para uma pessoa. Talvez o yoga não funciona para mim, mas funciona para você. Exatamente, assim, é diferente. É diferente. Sim, o mundo é diverso, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Ainda bem que somos diferentes. Sim. E vocês são inspirações dentro das respectivas empresas, né? Para falar sobre inclusão e diversidade. A gente muito tem legal ter esse privilégio de ser porta-voz, né? Sim. Porque tem que ter habilidade. Na minha empresa eles levam isso a sério mesmo, assim, dessa preocupação, né? De, poxa, não pode passar 15 minutos do horário do almoço, porque tem mães que usam esse lugar para levar a criança na escola. Que legal. Procuram não marcar reunião à noite. Eu acho que depois, pós-pandemia, a galera... Acho que antigamente a gente era mais sem limites, né? Eu era assim, mandava mensagem meia-noite. Eu não faço mais isso por respeito. Porque por mais que você... Não, vou só te mandar, você não precisa responder. Mas se você recebe ali, você vai ficar naquela ânsia de responder. Então, não manda. Sabe, a gente pode falar amanhã. E aí eu acho que isso vem muito da liderança, né? De como você faz isso. E minha empresa é uma coisa muito hierarquia abaixo e tudo mais. Por mais que seja assim... Óbvio que quando o meu presidente faz, gente, todo mundo... É legal. Quando esse direcionamento vem do topo, você fica muito mais confortável de descer a informação. Sim. Porque é a cultura da empresa, né? Exato. É o valor que está ali enraizado mesmo desde o topo da pirâmide. E tem que ser assim, gente, hoje em dia, né? Não tem como. Eu ainda acho que o caso do HIV as pessoas não falam, né? Mas, por exemplo, ter uma mulher trans... dos meninos gays, né, tem mulheres negras na liderança, eu acho que não é só, a gente tem, né, o que você faz pra ter isso aqui, né, é que do HIV não dá pra você fazer muita coisa, né, porque foi tudo muito escondido, mas pra mulher, pra vários pilares dá pra você fazer bastante coisa. Com certeza. Né? Eu tive uma colaborador, que é ela entrou e estava no processo de transição, né, como menina, e no meio do caminho se transformou num menino, né, ele já tinha feito essa descoberta dentro dele, mas estava vivendo justamente essa situação, né, esse desafio. Sim. Como que eu faço para arrumar um emprego? Isso a gente trocou, a gente teve essa troca, foi uma experiência muito incrível de crescimento para mim, para você aprender a saber como lidar, porque você não sabe, é novo, né? Então, como eu faço para ir fazer uma entrevista? Eu vou de batom, vou de cabelo arrumado, de sapato alto, e ele teve a oportunidade de participar de podcasts dentro da empresa e relatou isso, né, dizendo o meu nome, então foi muito legal, foi muito massa você ter me contratado, independentemente de eu ter ido com uma calça larga, um tênis e uma camiseta, que era como eu me sentia bem, e você me contratou dessa forma, né?
Então tem muitas barreiras. Sim, e são os viés, né? Porque a gente tem, não adianta, né? Eu tava vendo, teve um treinamento na minha empresa que falava sobre isso, que tinha algumas empresas que faziam entrevistas no escuro, você não sabia se era homem ou mulher, era só a voz modificada, porque você não quer esses skills, então não interessa se é negro, se é homem, se é gay. Exato. Legal, entendeu? interessante. Porque tem aquele horário condicionado, por exemplo, você tem 30 anos, acabou de casar, vai engravidar, não vou te contratar. Exato. Entendeu? Né? Tem muitas questões assim. Eu conto até que na empresa que eu trabalhei, na Sony, eu conheci o Rodrigo lá, e aí numas mudanças de cadeira ele caiu na minha área. E quando dava umas 7h30, 8 horas, meu gerente falava assim, você não tem que pegar as crianças? Eu me sentia muito desconfortável com aquilo, né? Porque eu falava, por que ele não fala pro Rodrigo também isso, né? Sim. E aí eu sempre mulher, ficava né? muito, né? Era uma galera assim, eu ficava super sem graça, ia embora assim. E quando eu fui conversar com ele, na verdade, ele achou que estava ajudando, né? Putz, eu achei que você como mãe... Então, o negócio é muito enraizado, né? Exato. E aí entra por milhões de coisas, né? De racismo, de machismo, uma série de questões. Mas a sorofobia, né? Que a gente fala, que também tá um pilar aí, é pesado também, né? De pessoas não quererem se relacionar, de você perder emprego, de as pessoas acharem que é a doença de gay, que se você é mulher, você é promíscua, tem uma série de questões, né? Sim. Relacionadas que vêm desde os anos 80, né? Que é o que eu acho mais engraçado, assim, né? Como a gente passou 40 anos do boom da AIDS, a gente mudou tanta coisa, você pode ser mãe, mas você fala das mesmas questões dos anos 80, né? Então, acho que a mídia fez um trabalho muito forte e não desfez ao longo do tempo, né? Acho que a mídia com o negócio de peste gay, os médicos com o negócio de câncer gay, né, a parte da igreja com uma parte de castigo gay. Até chegar a Thaís. Né? Até chegar... Não, eu falo porque eu tinha essa visão, né, tinha muito dessa visão. E quando você começou a falar sobre o assunto, nossa, abriu muito a minha mente, né? Sendo bem sincera. Então, assim, acho que é fundamental o seu trabalho. Ainda bem que você veio a público para conversar com as pessoas sobre isso. E o tanto de gente que você deve estar ajudando, principalmente mulheres, né? Nessa situação. Então, assim... O trabalho de conscientização é bem importante, né? Então não, tem que falar sobre, né, gente? Tem que falar e pela falar coragem, né? De estar ali a público, expor a sua família, se expor, estar no dia a dia ali, acolhendo, disponível, né? Com tudo rolando, né? Sendo mãe, na correria de empresa, trabalho, e vai para a escola e volta, aí ter esse momento. Nossa, é algo nobre. Né? Não, e que o pessoal não sabe, né? Mas pra gente que é mãe, o dia tem 52 30 horas, né? horas. Tem 30 horas o nosso dia. De vocês tem 24, nós tem 30. Tem 30. Que, na verdade, a gente lutou muito pelo nosso espaço, né? No trabalho, pela igualdade, mas a gente não tirou a veste da maternidade, da mulher, né? Então, muitas vezes se confundiu porque a gente quis esse espaço masculino, a gente entrou nessa energia masculina de ter o nosso espaço, de lutar pelo mesmo salário, pela mesma posição e etc. Mas as outras questões de casa, de rotina, de maternidade, elas continuam aqui. Então hoje eu tô querendo o meu momento de fragilidade, né? De cuidados. TPM, a minha mentora falou uma coisa muito engraçada, morro de rir, quando ela fala, eu não quero ir pra guerra, eu não sou soldado, não sou guerreira, eu não sou guerreira, não quero lutar, curtir a minha fragilidade, eu não quero lutar com ninguém, quero ser sensível, eu quero ser mulher. Eu vi um meme muito bom, que era mares calmos não fazem bons marinheiros. Não quero ser marinheira. Que jeito que eu quero ser marinheira? É bem desse nível. Ai, mas é um espaço que é muito engraçado, que a gente brigou tanto, né? Mas é que a gente acumulou a função, na verdade, né? A gente tem que ter o nosso espaço de entender a nossa fragilidade, a gente buscou a força, mas a gente ficou um período muito no espaço masculino, né? Sim, e a gente pode ter voz, principalmente no trabalho, e não perder a sensibilidade. Às vezes a gente confunde isso, fragilidade. Né? Tem que ter... Para você falar ali de igual para igual, você precisa também ser mais firme. Não, a gente pode ser mulher e ainda assim ser ouvida. Cabe também o outro lado, né? Sim. E eu acho que todo mundo tá aprendendo, né? Todo mundo tá evoluindo. Sim. Estamos num caminho de evolução, graças a Deus. Eu acho que esse processo de chegar no limite de exaustão fez a gente dar um passo atrás, né? Então,
exercer um pouquinho essa nossa fragilidade, né? As técnicas de respiração que a Fábio fala. Vou ouvindo um podcast, um mantra para o trabalho para aliviar a tensão, aproveitar esse momento. Trabalho, né? Que fica 1h30, 2 horas. Ele fala, nossa, já chega assim, pilhado, né? Estressado dentro do escritório. E fala, nossa, você é muito calma. Eu falo, gente, não vai mudar o tempo, sabe? Se eu ficar estressada ou se eu ir, sabe, aproveitando esse momento para fazer algo. Então, sei lá, seleciono os podcasts que eu quero ir ouvindo, vou ouvindo. E não que eu esteja curtindo o trânsito, né? Mas você tá fazendo algo que vai te agregar. Não vai te estressar mais, né? Lidar com o que você tem ali, né? É uma escolha. Todos os dias a gente acorda, a gente faz escolhas. Então, vamos escolher a leveza, por que não? Exato. É bem importante para o nosso processo. Dentro do meu processo teve uma técnica muito simples, e que quando você tá naquela correria, você não se dá o direito de ter 5 minutos, de se permitir o ócio, né? E eu já fui muito. Dentro de um curso de formação de psicologia positiva, eles passaram olha, desenvolva essa microtécnica com você hoje, estabeleça. Daqui até 7 dias, pare 5 minutos e faça um exercício de respiração. O que você gostaria de fazer para você? 5 minutos. Gente, faz uma diferença enorme se você para 7 dias recorrentemente para olhar para você, para fazer algo para você, 5 minutos, e aí você percebe que você não faz aquilo por uma vida, por anos, por meses. E aí você para 7 dias para dedicar 5 minutos para você. E aí você vai percebendo o quanto essas técnicas vão te ajudando a olhar mais para si, né? E que meditar não é só, né? Putz, vou entrar aqui. Esse momento, você olhar para sua respiração, você desligar um pouco também. Eu acho que a hora que você entra ali em meditação, você fecha o olho, você abre o seu olhar interno. E aí... Não que eu consiga, tá? Não que eu consiga. 30 segundos, quando eu faço aquelas que já são 3 minutos, aí eu falo... Será que já deu 30 segundos? Não é possível. Não consigo. Mas, né, gente... A prática traz excelência. Mas a gente fala que é exato. Mas você tem que treinar, porque no começo eu também não conseguia. Eu falava, nossa, tô um tempão aqui e já só 5 minutos. E respeitar, né, tá? Aquilo que você comentou, o que está ok pra você. Porque de repente, se isso for te irritar mais, qual que é? Né? Isso, você... De repente correr, atividade física que você está fazendo agora, né? Com mais frequência, o quanto te faz bem isso. Não, e eu acho que tem o seu despertar, assim, que eu acho que cada um tem o seu no seu momento. Não adianta eu ficar pra minha irmã, Jaqueline, você tem 45 anos, você tem que parar de sair, que não sei o que lá. Ela, eu quero sair, tem que pensar no futuro. Não adianta, para de beber, não sei o que lá, você já tem um HIV, meu Deus. Gente, isso aconteceu quando tinha que acontecer, o seu despertar. E o meu tá sendo agora, assim. Jamais eu vou trocar uma noite de sono pra sair e perder o dia seguinte com os meus filhos. Sim. Que eu fazia isso. Trabalhei a semana inteira, preciso, sabe, espairecer. Ou se não, sabe, se eu beber à noite, amanhã eu não vou conseguir treinar. E eu que sou super, sabe, eu não sou uma pessoa super regrada, e se eu consigo fazer isso, sempre que eu falo pra galera, eu falo, não, gente, se eu conseguir, vocês conseguem, não tem desculpa, porque se eu tô acordando às 6, aí eu fui nadar, sempre quis nadar, tenho tudo, tem um negócio aqui, uma cera que põe aqui, um negócio que coisa aqui, para o pé de pato, um negócio que boia, um negócio, tudo, assim, aí eu chego lá e falo, gente, lá vem ela, capacete, pé de pato, aí eu vou lá. E aí, eu tenho um clube perto da minha casa, e nadei assim, fui e voltei na piscina. E aí acho que deu 3 minutos. Aí todo mundo, eu postei lá, o pessoal, 3 minutos. Tá ótimo, 3 minutos sim, tá ótimo. Hoje eu fui lá 8 vezes, já são quase não sei quantos metros. Amanhã, quem sabe, eu vou 12. Exato. Eu tô nadando, eu nadando. Gente, pra mim é incrível se fosse uma ida, sabe, na piscina. Então, as nossas pequenas conquistas. Exato. Porque é o tal do 1%, né? É o tal do 1%, é 1%, né, por dia. E você ter a capacidade de reconhecer isso, né? Mesmo e de escolhas, são suas escolhas. Se eu escolher
É porque é água aqui, mas, por exemplo, se eu escolher beber o vinho hoje, amanhã eu não vou acordar. Então, sabe, vale a pena? Não vale a pena. Ou, por exemplo, das crianças, ou são as escolhas que você faz, que faz a diferença. Sim.